Olá, amigos. Começamos aqui mais um programa Sobral News em Debate. Programa que tem o patrocínio das faculdades INTA, apresentadas pela TV Interaja e o jornal Sobral News. Conosco está o Capitão Moraes, comandante do Corpo de Bombeiro, que debaterá hoje sobre as ações da sua corporação. Inicialmente, eu peço o bom dia do Capitão Moraes aos nossos telespectadores. Olá, Capitão Moraes. Como andam as ações do Corpo de Bombeiro nesses momentos de tanta dificuldade porque passa a população nordestina, tendo em vista suas diversas demandas aos serviços do Corpo de Bombeiro? Olá, Herculano. Olá, telespectadores do programa Sobral News em Debate, da TV Interaja. É uma grande satisfação de poder estar aqui presente. Queimadas. Nós sabemos que, por causa das escassez de chuva, a vegetação, tanto na zona urbana como na zona rural, sofre com os efeitos da estiagem. Vegetação seca, nos terrenos baldios, mais algum acúmulo de lixo. Isso provoca situações que levam às queimadas desse material e, consequentemente, transtornos para a população no que se refere à respiração, à umidade relativa do ar, influem também as queimadas. O Corpo de Bombeiro tem recebido muitas chamadas para debelar incêndios, tanto em Sobral, na zona urbana, como na zona rural? Herculano, a gente já tem uma certa experiência aqui na corporação, já há mais de 10 anos que nós trabalhamos aqui no município, não só no município de Sobral, que o terceiro grupamento de bombeiros, ele é responsável por Sobral e mais 55 municípios. Então toda a região norte é de responsabilidade aqui do terceiro grupamento de bombeiros. Portanto, em virtude disso, a gente já tem um certo cronograma, pode-se assim dizer, de ocorrências mais frequentes em cada época do ano. Então nós observamos que no início do ano nós temos ocorrências envolvendo alagamentos, as enchentes, quedas de árvores, mais acidente de trânsito. No período de janeiro e julho, questão das férias, né? E com relação às queimadas, elas ocorrem geralmente a partir do segundo semestre do ano. Só que em 2002 nós tivemos um diferencial. Em 2012 nós não tivemos inverno. A vegetação ela veio a secar mais rapidamente. Ocorrências como essas queimadas que a gente verificava a partir do mês de agosto a setembro até dezembro, quando foi a partir de maio, nós já começamos a registrar essas ocorrências, sendo já ultrapassando um total de 250 atendimentos só com relação a queimadas. Em virtude disso, a gente pede à população, alerta a população, que não faça alguns tipos de práticas que a gente considera como condenada, que é a questão, Herculano, de atear fogo no lixo, no caso da zona urbana. O que vai acontecer ali? Ele ateia fogo no lixo, não toma as devidas precauções de segurança e acaba aquele fogo que ele ateou indo aos outros terrenos baldios que se encontram, e nós sabemos que existem muitos aqui no município. Então, na zona urbana tem esse problema. Com esse fogo, o que vai acontecer? Vai produzir a fumaça. Essa fumaça ela vai trazer doenças respiratórias para todos nós, vai aquecer mais ainda o meio ambiente, né? Tem uma série de transtornos que ocorrem na zona urbana. E na zona rural, a gente sempre pede à população que não faça a questão da queimada para a limpeza do seu terreno. Que não adote nenhuma medida como essa. Até porque o IBAMA prevê multas em caso a pessoa for praticando flagrado fazendo esse ato, que varia de 450 a 9 mil reais. Então, o que o pequeno produtor ou o grande produtor ele tem que fazer? Fazer os aceiros, que são os aceiros, são umas estradas ou mini estradas que delimitam o terreno, a sua propriedade, para impedir tanto que, no caso um incêndio dentro da sua propriedade passe para o vizinho, como a do vizinho passe para dentro da propriedade dele. Então ele tem que ter uma atenção redobrada nesse sentido.
Além do mais, tem o prejuízo das cercas, né? Que às vezes vão junto com a queimada. Verdade. Mas, capitão, as ações do Corpo de Bombeiro, elas são mais ações curativas. Como o Corpo de Bombeiro faz, junto à população, ações preventivas? Não. Nós temos uma sequência de palestras que o Corpo de Bombeiros realiza em toda a cidade e na região norte como um todo. Palestras de prevenção e combate a incêndio, palestras de primeiros socorros, palestras nas indústrias, palestras nos comércios, né? Mas o nosso foco principal são as escolas. A gente quer levar o conhecimento dos nossos amigos, que são os alunos, para que ele transmita aquele conhecimento dentro da casa dele. Por exemplo, um engasgo, o que ele tem que fazer, um mal súbito, e aí qual é o procedimento, um choque elétrico, os acidentes domésticos que são mais frequentes, questão do aparelho com várias tomadas, vários aparelhos numa tomada só, que dá consequentemente um princípio de incêndio. Mais frequentes são ocorrências desse sentido. A questão das queimaduras muito frequentes nas residências, né, que as pessoas deixam o cabo da panela voltado para fora, a gente tem que colocar para dentro para evitar que a criança esbarre e venha a se queimar. Então tem uma série de cuidados que a gente procura repassar os alunos. Como você falou de parte preventiva, Herculano, a gente também tem um projeto muito bom, que é um projeto Jovem Bombeiro Voluntário. Esse projeto, nós passamos 4 meses ensinando esses jovens, que varia de 13 até 17 anos, todas as instruções que até nós, bombeiros, temos no nosso currículo. Como eu já bem disse, palestras de combate a incêndio, como manusear o extintor. Muitas pessoas, muitos funcionários das empresas, quando presenciam um princípio de incêndio, não sabem nem o que fazer com o extintor. A gente verifica muito isso. Chega no local de um incêndio, o extintor está lá intacto. Então o funcionário, ele não tem sequer a iniciativa de retirar o extintor do local para combater o princípio de incêndio. E essa ideia, agora na segunda parte que nós estamos fazendo, que agora estamos fazendo as palestras nas escolas, e a segunda parte é em direção ao comércio. Nós sabemos que o comércio de Sobral tem crescido bastante e é preciso a gente crescer com segurança. Para isso a gente tem que instruir os funcionários, né? Já estivemos em contato com o seu Deoclésio do CDL, com a Daniela, para ver se a gente agenda as palestras para esses servidores, para esses funcionários, para que a gente consiga minimizar ou então até mesmo evitar esses incêndios. Muito importante. A gente percebe, capitão, que em Sobral há muitos pontos vulneráveis à questão dos incêndios. As pessoas geralmente não estão atentas à localização do extintor de incêndio, onde ele possa ter acesso mais rapidamente numa situação de emergência. Por outro lado, as pessoas não têm assim um treinamento. Isso. Né? Capacitação. Às vezes tem um extintor no seu estabelecimento, mas ele nem sabe como funciona. E são essas ações que o Corpo de Bombeiro repassa para a população em termos de prevenção, que, por exemplo, nós temos o mercado público, que é um verdadeiro estupim. Ali, naturalmente, carecia de um treinamento daquela população comerciante, no sentido de que, quando houvesse qualquer ação emergencial, eles soubessem, até a chegada dos bombeiros, soubessem tomar alguma medida de debelar o início das chamas. Há projetos de que o Corpo de Bombeiro faça treinamento nessas áreas também? Nós já entramos em contato com a SPLAN, já fizemos uma vistoria no mercado, a gente foi detectado algumas falhas, alguns problemas que estão sendo corrigidos, como recarga de extintores, como a manutenção dos seus hidrantes. Não adianta a gente fazer uma vistoria, exigir que o município coloque o material no local, no caso os extintores, os hidrantes, se, como você bem disse, a pessoa não tiver capacitada para atuar. Não adianta a gente ter todo esse esforço se o dono do box, lá do mercado, se o dono da cantina ou do restaurante, ele não souber o que fazer. Então é preciso que a gente capacite esse pessoal. A gente está partindo do ponto de colocar o material em si, para depois a gente capacitar esse pessoal. O interessante é que o mercado tem o que nós denominamos de brigada de incêndio. O que é?
sempre ter um público mínimo treinado para, vamos supor, que tenha 100 pessoas trabalhando todo o tempo. Pelo menos a gente tem que ter ali 10% daquele pessoal tem que estar capacitado para atuar no caso do incêndio. Pois bem, o mercado público é um ponto crucial, na opinião de todo mundo, porque lá funciona uma rede de restaurantes com acendimento intermitentemente de chamas de fogão. Gás de cozinha. De gás de cozinha. E lá é um local de acúmulo de muito material inflamável. Inclusive percebe-se que sobre os boxes, além dos materiais inflamáveis, que são as roupas à base de polietileno, de poliéster, tem também as caixas que eles trazem as confecções e as caixas eles jogam em cima dos boxes, que na maioria deles tem uma ligação mal feita, né, as chamadas gambiarra, o que pode a qualquer momento provocar uma faísca e gerar um incêndio de grandes proporções. Então é interessante que esse treinamento que o Corpo de Bombeiro pretende fazer, ou que já vem fazendo, seja repassado à comunidade e muitas coisas poder-se-iam evitar, né, com a prevenção, das catástrofes que possam acontecer. Mas, capitão, Defesa Civil. O Corpo de Bombeiros está sempre muito engajado nas ações da Defesa Civil. Qual é, assim, o papel hoje do Corpo de Bombeiro nesse grupo de Defesa Civil, normalmente agora que nós estamos passando por épocas de necessidade de ações emergenciais, as demandas da população, e a Defesa Civil tem tomado esse papel, tem convocado, por exemplo, todos sabem que o Corpo de Bombeiro é peça fundamental nesse corpo que é a Defesa Civil. Como são as ações do Corpo de Bombeiro nesse sentido? Muito boa pergunta, Herculano. O Corpo de Bombeiros, desde 2007, na primeira gestão do governador Cid Gomes, como prefeito? Como governador, 2007. Como governador. Ele passou a Defesa Civil do Estado, anteriormente não era Corpo de Bombeiros. Passou a ser parte integrante do Corpo de Bombeiros. Hoje, o Corpo de Bombeiros está aqui e a Defesa Civil está ligada ao Corpo de Bombeiros. Então, até porque nós, na verdade, é que atuávamos na resposta. Tinha uma grande catástrofe, quem que ia? O Corpo de Bombeiros. O governador, muito sabiamente, ele colocou a Defesa Civil do Estado para ser parte integrante do Corpo de Bombeiros. E desde 2007, nós já começamos a trabalhar aqui no município de Sobral. Em 2007, nós enfrentamos uma grande epidemia de dengue. Eu acho que todos recordam. Em 2007, tivemos até alguns óbitos relativos a esse período. Em 2008, nós já tivemos a questão dos tremores de terra. Quem não se lembra aqui ali dos municípios ali de Meruoca, Sobral e Alcântaras, né, ali no Jordão, Baracho, os tremores de terra eram sentidos com maior intensidade, né? Então, em 2008, nós já trabalhamos nesse sentido, presente no local, levamos todos os equipamentos necessários, construímos barracas, construímos todos os locais. A população, até então, nós em si, não era um evento novo. A gente não sabia, nunca tinha imaginado que Sobral poderia ter tremor de terra, poderia ter os abalos sísmicos. Iniciou aquela operação no dia 28 de janeiro de 2008 e até então já são mais de 4.000 abalos sísmicos, uns não sentidos, outros sim. Nós já tivemos até um de 4.2 registrado aqui com o epicentro, determinado epicentro, que é o local onde se sente com mais intensidade, ali no Meruoca, Sobral, Alcântaras, ali no Jordão. Estatisticamente, hoje Sobral é o município brasileiro com maior incidência de tremores de terra. Bom, capitão, mas... Aí deixa a gente, só dando continuidade, interrompendo, em 2009 nós enfrentamos a maior enchente talvez dos últimos anos, registrados até nacionalmente. Todos os municípios que são banhados pelo Rio Acaraú e pelo Rio Coreaú, eles foram inundados, alagados praticamente as suas sedes, em virtude dessa grande enchente que nós tivemos. Foi feito um trabalho forte de retirada de pessoas que estavam em locais isolados, levadas cestas básicas, alimentos para quem não tinha, através de aeronaves. Foi feito todo um aparato para atender essa população. Eu acho que
foi feito um bom trabalho da Defesa Civil do Estado também em 2009. Corpo E de de Bombeiros, sociedade totalmente criaram aquele envolvida. slogan sobralense até debaixo d'água. É verdade. Me lembro muito bem, Lembra, né? né? O Corpo de Bombeiro atuou na arrecadação de alimentos, arrecadação e distribuição. Né? Isso. Foi assim uma coisa muito interessante para a Foi muito população bom. de Sobral. Mas, capitão, a fome do povo do sertão neste período de longa estiagem, neste ano de 2012. O Corpo de Bombeiro está preocupado com essa situação? Estamos demais. Enquanto Corpo de Bombeiro e enquanto Defesa Civil do Estado, é verdade. A Defesa Civil do Estado lançou a campanha Força Solidária. Essa campanha ela tem o objetivo de arrecadar alimentos não perecíveis e água potável para essas vítimas da estiagem. Já são 177 municípios que decretaram situação de emergência, ou seja, apenas 7 municípios de todo o estado do Ceará não decretaram situação de emergência. Que essa decretação já está sendo prorrogada, pois nós sabemos que a situação ainda continua, a falta d'água, continua a falta de alimentos, e para isso essa campanha veio no momento ideal. E a gente pede sempre à população que se sensibilize, até porque a enchente, a gente sempre fala isso, a enchente está na vista, a população, a mídia está forte em cima, né? A população vê aquelas pessoas desabrigadas, correndo para abrigos provisórios, vê a população sofrendo literalmente, pessoas morrendo afogadas, sensibiliza a população. Agora, o silêncio que está hoje, lá no distrito, nos distritos de Sobral, nos distritos dos municípios aqui das redondezas, é que a população não percebe. Aquele silêncio gradativo, aquela pessoa, por mais que nós saibamos que tem programas e mais programas do governo federal, do governo do estado, aqui a gente pode usar o Garantia Safra, o Bolsa Estiagem, a Operação Carro-Pipa, que é fundamental. Tem municípios hoje que só sobrevivem porque o caminhão com a água pipa, com a água do carro-pipa chega no local, porque se não chegar, aquela população não sobrevive. Pois bem, capitão, nós estamos naturalmente no programa Sobral News em debate e estamos debatendo assuntos que o jornal focalizou. Okay. Então, há 3 dias, o jornal levantou matéria sobre a situação de sofrimento do homem do campo na questão da sede e da fome. O Corpo de Bombeiro, sensibilizado com essa situação, até antes mesmo da divulgação das matérias, tinha uma intenção de realizar uma grande programação em parceria com o CDL, em parceria com outros órgãos, Isso. para arrecadar alimentos, para acudir essa situação de dificuldade porque passou o homem do campo. O senhor poderia falar a respeito desse evento que está programado, quando é que vai acontecer, onde é que vai acontecer, como vai acontecer, como as pessoas podem colaborar com essa programação tão meritória e tão filantrópica que o Corpo de Bombeiro vai abraçar juntamente com outros órgãos? Herculano, trata-se do Show da Solidariedade. O Show da Solidariedade será realizado no dia 2 de setembro, no Palmeiras, a partir de meio-dia. Nós teremos 3 atrações, a banda Forró Misturado, Forró Mazeni, Tiaguinho e banda. A entrada serão 2 kg de alimentos não perecíveis. Toda a população está convidada a contribuir. Os alimentos serão doados para essas pessoas que estão sofrendo, né, com a estiagem. Então a gente convoca todo mundo, né, neste momento para se fazer presente no domingo, dia 2 de setembro, no Palmeiras. A entrada 2 kg de alimentos. Isso não quer dizer que a pessoa não possa levar um pouco mais. Pode levar um pouco mais, com certeza. E será muito bem-vindo. Isso aí, até para, como você falou, a fome, ela não espera. E é silenciosa, Silenciosa. Não espera. Pois bem, mas nós já estamos nos encaminhando para o final do nosso programa. Mas antes de finalizar, eu queria só perguntar uma coisa, capitão, porque é um problema que a gente ouve falar e que a gente sente, que a gente acha que a população tem que se conscientizar e não usar essas atitudes, que são os trotes que passam para o Corpo de Bombeiro. Ainda acontecem essas atitudes mal educadas, inconvenientes? Qual o recado que se daria à população para
não fazer mais atitude desse tipo, até prevenir suas crianças ou adultos mesmo para não fazer isso, porque enquanto o corpo de bombeiro recebe um trote, uma família pode ter um ente querido ceifado, a vida ceifada por falta de um atendimento atrapalhado por conta de um trote como esse, né? Nós verificamos muito essas ocorrências aí, esses trotes chamados, né, que são falsas ocorrências que são criadas geralmente por jovens. Jovens ali nos seus intervalos da aula, de manhã entre 9 e 10 horas e à tarde entre 3 e 4 horas da tarde, eles pegam ali o telefone público e vão fazer esse trote, né, criar uma falsa ocorrência. Eles chegam a criar uma falsa ocorrência com tanta inteligência, por assim dizer, que a gente acaba às vezes caindo. Até porque nós já temos uma certa experiência. Ligamos para confirmar se realmente é verídico a ocorrência, esperamos o chamado de uma outra pessoa. Hoje em dia nós temos a célula CIOPS, né? Centro Integrado de Operações de Segurança. Antigamente os atendimentos eram feitos no próprio bombeiro. O senhor ligava para a gente e a gente, através de 93, caía lá. E a gente atendia. Com o tempo a gente já tinha mais experiência. Hoje em dia são funcionários civis contratados pelo Estado, uma empresa terceirizada, que atendem lá no CIOPS. Eles estão ainda se adaptando à questão desses trotes. Então eles acabam acionando às vezes a gente para alguns trotes ainda. Mas a gente está amadurecendo a ideia e a gente aproveita a oportunidade para conscientizar os pais. Os pais eles são fundamentais para que eduquem os seus filhos e não façam esse tipo digam para eles que não façam trotes. Como os professores também, né? Os professores também têm um papel fundamental, como o senhor bem falou. O trote, já pensou, nós atendemos uma ocorrência, uma falsa ocorrência, e no mesmo momento está tendo um incêndio com uma vítima presa na sua residência, e o tempo é fundamental para o atendimento do bombeiro. Então, a gente pede à população que eduquem seus filhos, os professores, para que evite essa prática dos trotes. Capitão, nossas câmeras e microfones ficam à sua disposição para os seus esclarecimentos finais. Só nos resta parabenizar pelo programa, parabenizar a Faculdade INTA pela excelente iniciativa de levar os assuntos da nossa cidade para todos, o acesso de todos, dizer que o Corpo de Bombeiros está aberto a toda a sociedade, através da sede ali próximo ao aeroporto, né, de Sobral. O nosso telefone é o 3677-4663 ou 4664. Se tiver alguma denúncia a se fazer, ligue para esse telefone que a gente está sempre a postos para atender. E convocar mais uma vez todos para domingo, 2 de setembro, no Palmeiras, o show da solidariedade. Entrada 2 quilos de alimentos, né, o show do Ivan Frota. A gente agradece. Bom, e nós agradecemos a sua participação, a participação do Corpo de Bombeiro na sua pessoa, a sua aquiescência ao nosso convite e oportunamente nós voltaremos a debater esse assunto de suma importância para a sociedade sobralense. Obrigado. Nosso programa de hoje vai ficando por aqui, prometemos voltar numa outra oportunidade, se Deus quiser. Até lá.